Olá, seja bem-vindo ao canal da leitura. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre A Menina que Roubava Livros, esse livro que eu super recomendo, me fez chorar muito. É um livro muito marcante para quem gosta de história. O pano de fundo o tempo todo é a Segunda Guerra Mundial, vai falar muito de Hitler, da juventude hitlerista. E é nesse meio todo que essa história é narrada pela morte, então é um narrador assim super atípico e que conquista de fato o leitor. Até aqui na contracapa tem a propaganda, né? Quando a morte conta uma história, você deve parar para ler. E deve mesmo, porque é uma história muito bem narrada, que prende a nossa atenção e que desperta muita vontade de continuar. É uma história triste, né? Esse contexto todo em que acontece. Liesel, né, a personagem principal, a nossa protagonista, é ela, a menina roubadora de livros, e ela é entregue a uma família para adoção porque a mãe é perseguida pela Alemanha nazista por ser comunista. E na viagem, né, uma viagem longa até essa família, Liesel tá com seu irmão, que morre durante a viagem. Ele é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. E é aí que acontece o primeiro livro que é roubado pela nossa protagonista. O primeiro de muitos outros que vão acontecer durante a história. Nesse momento ela ainda não sabe ler, ela vai aprender a ler com o seu padrasto, né? Esse homem que ela vai considerar um verdadeiro pai, que a adotou e que é muito carinhoso com ela. E eles vão viver assim momentos muito fortes em toda a história. Ela vai viver a amizade, vai viver o preconceito, vai entender um pouquinho de tudo isso que está acontecendo, vai roubar livro que está sendo queimado, porque era uma época em que se queimava muitos livros. E, enfim, é um contexto assim muito forte, muito tenso. É para chorar, é forte, assim, realmente é marcante. Mas é um livro daqueles que a gente tem ressaca depois que termina de ler, porque ele realmente nos envolve de uma forma que a gente passa a estar nesse contexto, né? Como se a gente estivesse de fato vivendo um pouquinho aqui com a nossa protagonista. Ele vai trazer assim questões do preconceito racial, vai trazer muitas questões fortes da sociedade para a gente poder refletir, para a gente poder discutir e para a gente poder se envolver com tudo isso, além de entender um pouco mais de história. Tem um momento no livro já mais para o final que a Liesel ela vai ajudar o padrasto a esconder um judeu, que é um escritor judeu, e ele é artista também, e ela vai ajudar o pai a escondê-lo no porão de casa, fala sobre bombardeio, como eles fazem, né, para se esconder nos porões durante os bombardeios. Enfim, e essa trajetória dessa menina que, além de roubar livros, ela consegue escapar da morte algumas vezes durante esse período em que a morte conta a história. E aí a gente vai ficar sabendo também como é que aconteceu isso, tá? Um livro que vale muito a pena ler. Não é uma história feliz, mas é uma história muito envolvente e que nos ensina e nos traz lições extraordinárias. Essa é a dica de hoje do canal da leitura. Beijo!